Bom, vamos ler o texto. Diz assim: um calorímetro de capacidade térmica, 40 graus Celsius, contém 110 gramas de água, calor específico da água igual a 1 cal por grama grau Celsius, a 90 graus Celsius. Que massa de alumínio, calor específico, 0,2 cal por grama grau Celsius, a 20 graus Celsius, devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80 graus Celsius. Primeiro que esse exercício trata de uma matéria chamada troca de calor. Como eu sei? Porque nós temos vários elementos ali com temperaturas diferentes, um em contato com o outro. Segunda observação, o calorímetro ele também vai participar da troca. Como que eu sei disso? Porque o texto informou uma grandeza importante para sabermos se o calorímetro participa ou não. Que grandeza é essa? É a capacidade térmica. Se o texto te fornecer um valor numérico para a capacidade térmica, ele está sugerindo para você que o calorímetro também vai participar. E neste caso, nós podemos garantir que ele vai participar porque o texto deu um valor para a capacidade térmica. Bom, então, lendo o texto, nós conseguimos observar que temos 3 elementos trocando calor. Quais são esses 3 elementos? Um é o calorímetro, o outro é a água e o outro é o alumínio. São 3 elementos. Por isso que a minha tabela ali tem 3 linhas. Bom, agora nós vamos ler o exercício para poder preencher essa tabela. Então vamos lá. O calorímetro de capacidade térmica igual a 40 graus Celsius. Observe que na linha que tem o calorímetro tem uma massa e tem um calor específico. Nós sabemos que a multiplicação da massa pelo calor específico faz gerar uma grandeza física chamada de capacidade térmica. É por isso que na linha de baixo, quando eu preenchi o calorímetro, as duas colunas junto eu coloquei C, que é a capacidade térmica, e o valor dela, que vale 40. Está aqui para você. Continuando a leitura, ele fala o seguinte: contém 110 gramas de água. Então está aqui, a água, a massa da água vale 110 gramas. O calor específico da água ele também te deu, está falando ali que é 1 cal por grama grau Celsius. E ele diz que essa água está a 90 graus. Está aqui, 90 graus. Temperatura inicial da água. Observem que dentro do calorímetro estava essa água a 90 graus Celsius. Ou seja, isso indica que tanto o calorímetro quanto a água já estavam em equilíbrio os dois. Então foi por isso que para o calorímetro eu também coloquei que a temperatura inicial dele era 90. Aí, a partir desse momento, ele vai colocar o alumínio. E a massa de alumínio que ele vai colocar, eu não sei, é o que ele quer saber. Está aqui, é X. Ele quer saber essa massa. Mas o calor específico do alumínio está aqui, vale 0,2. E a temperatura deste alumínio, está aqui, é 20 graus Celsius, a temperatura inicial. E ele diz que nós queremos que dentro do calorímetro a água esfrie a 80 graus Celsius. Ou seja, eles vão trocar calor, e no final este conjunto vai ter que ter 80 graus Celsius. Então 80 graus Celsius vai ser a temperatura final. Por isso que está aqui, temperatura final 80 para todos os 3. A variação de temperatura por calorímetro seria 80 menos 90, está aqui. Para a água seria 80 menos 90, está aqui. Mas para o alumínio seria 80 menos 20, está aqui. Como eu tenho 3 elementos trocando calor, por isso que na hora de resolver eu coloquei Q de A mais Q de B mais Q de C sendo igual a 0. Na segunda linha, observe que eu coloquei a fórmula para calcular a quantidade de calor para cada um dos elementos. O Q de A, que é a quantidade de calor, é igual a massa do A vezes o calor específico do A vezes a variação de temperatura. Mais, está aqui. Q de B é a massa do B vezes o calor específico do B vezes a variação de temperatura. Mais Q do C é a massa do C vezes o calor específico do C vezes a variação de temperatura. E tudo isso somado tem que ser igual a 0. Então, na minha terceira linha, agora eu substituo ali os valores que eu conheço da tabela. Então, quando eu junto, se tratando do calorímetro, que é o meu primeiro objeto, que é o A, quando eu multiplico a massa vezes o calor específico, a massa vezes o calor específico faz surgir uma grandeza chamada de capacidade térmica. Então é por isso que a massa vezes o calor específico eu coloco na terceira linha sendo o Czão. Vezes esses dois caras juntos virou o Czão. Vezes a variação de temperatura, está aqui,
80 menos 90, a variação de temperatura vai ser o quê? Menos 10. Tá ali. O segundo termo, mais a massa do B é 110, está aqui, o calor específico é 1, e a variação de temperatura também vai ser menos 10. Ó. Olha na sua tabela, 80 menos 90 vai dar menos 10. Vamos para o terceiro elemento, mais a massa do terceiro elemento, não sei, que é o alumínio, vezes o calor específico dele, que é 0,2, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura dele, ó, é 80 menos 20, que daria 60. Tudo isso somado vai ser igual a 0. Resolvendo ali na quarta linha as multiplicações devidas, olha o que teremos. O Czão, que é a capacidade térmica, o texto nos informou. Foi por isso que aqui na minha quarta linha eu já coloquei Czão sendo 40, vezes a variação de temperatura, que foi menos 10. Agora, já fiz essa conta aqui, ó, 110 vezes 1 vezes menos 10. Essa multiplicação toda vai dar menos 1.100. Mais está aqui, ó, x vezes 0,2 vezes 60, o resultado está aqui, ó. Então, fica mais 12x. Tudo isso somado vai ser igual a 0. Na minha quinta linha, eu fiz a multiplicação, ó. 40 vezes menos 10 vai dar menos 400. Menos 400 menos 1.100, que já estava lá, menos mais 12x. Tudo isso somado vai ser igual a 0. Então, ficou menos 400 com menos 1.100 vai dar menos 1.500. Mais 12x. Tudo isso igual a 0. Esse menos 1.500 passa para o outro lado da igualdade e vira mais. Então, ficaria 12x sendo igual a 1.500. Como eu quero x, esse 12 que está multiplicando passaria para o outro lado dividindo. Então, ficaria 1.500 dividido por 12, resultado para o x. O x que representa a massa vai ter como resultado 125. Com que unidade de medida? Se nós estamos tratando de massa, é gramas.